Eu vi uma nuvem muito escura pairando sobre todo mundo. Não era só sobre o Brasil. Muitas coisas que estão ocultas virão à tona. Vigiai, vigiai, decomianai, porque os tempos estão chegando. Esse é o princípio das dores. Mas Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Mas a Bíblia diz: examine as profecias e vede se ela procede de Deus, porque Deus diz que vai dar sinais. Ebiastobia faramantúbia. Deus vai dar sinais. Ande resto como a navassaia. Eu vi um grande, não sei quando, mas eu vejo que ainda esse ano, eu vi como se muita gente, como se estivesse acontecendo mais ou menos, entenda bem, o panorama era diferente, que era a multidão na Venezuela, querendo, eu vi um Brasil, um insurgimento social, eu não sei qual é a causa, mas eu vi Deus apartando, Deus pondo as mãos, de cávia, de plovistei, chamanai. Eu vi pessoas sendo tiradas de poltronas, de bancos, e quando eu falo, eu vi todo tipo de autoridade, tanto governantes, como reis de Caia Chébia, como pastores, como governadores, pessoas que um dia batiam no peito vão deixar de ser, de um dia para o outro vão virar como folha seca. Eis que estou à porta, Necomanúbia. Tenho falado, mas o meu povo não me ouve. Ai, desuminiquéstia, daqueles que estão brincando, daqueles que me deixam madaquistúbia e só lembra na hora da aflição. Ah, de resto, Comandubi te queixei. Ai, daqueles que estão se contaminando. Ai, daqueles que podem me servir e servir ao mundo. Rebolte, quebe a noble fácia, porque eu vos conheço na vossa intimidade. Eu vos sondo de bonde que suminiquétia. Aquilo que tu faz escondido dos teus não passa desapercebido aos teus olhos. Vigiai, portanto, e colocai a vossa vida no altar, porque o tempo é chegado. Rebistubi calai a seminicóvia. Ei, Tequébia, muitos estão duvidando, muitos estão falando é a boca do homem, mas eu vos digo, fazei prova de mim, Chebe, Neplovia naracanto como anácia, porque os dias serão dias difíceis e trabalhosos. Eis de como Anúbias, se não abreviasse os veis de comai, esses dias muitos dos teus não suportariam. De Blas de Quemenévia, preparai-vos, porque é o princípio das dores. Eita, subiriquiai, haverá muitos ais ainda. E multididadacou. Muitos procurarão socorro no homem, na autoridade Camanúbia, mas não terão respostas. Ah, dequeido e de Ocomandóvia, muitos farem meu nome, mas naquele dia se esconderão, porque não suportarão Xenébia. Alasto comanaias de Miniquévia, minha glória. Meneito e decófia, consertai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, Camantiofara e Miquéstia. Entrai na minha casa com espírito de adoração, não barganhe diante do meu altar, colocando somente as vossas súplicas, mas entrega a vossa adoração. De Proquecheminiquíbia, mando que só mandou que eu sou. Hoje o meu anjo está com a balança, e muitos foram pesados dessa noite e estão em falta na minha presença. Consertai as vossas veredas, porque o tempo é chegado. Ripicoube andaracante que decrescia. Ai, andui que te procou. Muitos que começaram outrora me servirem em espírito como anáfia, muitos que eu levantei do lamaçal do pecado, muitos que eu fortaleci, que abri portas, que eu abençoei. Ai, estão de costas virada, só lembra Camanduque Névia, Andubi de Quescui, Xeremeneia, quando sobra tempo em suas próprias vidas. Ei, tu que chove, Tocomondóvia, os sinais já estão se cumprindo, minha igreja. Povo meu, estejais com os ouvidos abertos, abre os vossos olhos, porque os sinais estão começando. Ainda haverá escândalos de Québia, noble fáscia, de biou de cubiri que subiniquéfia, um reboliço que mandou comandóvia, político e social, um emanasta de levante como a nasceia, um insurgir, mas vou eu pôr as minhas mãos. Estejais atento, observai, Edequévia, o vosso tempo, olhai para os céus, porque o horizonte está tenebroso, nuvens carregadas de Comantúbia, porque o meu povo de Quévias, Dominiquéstia, tem as costas para mim. Ah, sei de quem Xenibiou, quero levantar muitos, mas muitos já não me querem. Edeu que estemine fácia, quero tocar, mas os corações estão fechados. Quero visitar, mas as vestes estão manchadas pelo pecado. Muitos me glorificam com a boca, mas o seu coração está nas coisas materiais, na luxúria. Alabando e xerebaldocou.
Estejais preparado, porque o tempo é chegado. Shibide que mandúbia, vou dar sinais nos 4 cantos da terra. Vou levantar profetas, homens e mulheres com visões, alertando e preparando a minha igreja para que não venha ser pega de surpresa. Olhai para os céus de canto e Récia, aramanto comanai, porque coisas estão para acontecer que a ciência mera humana não terá respostas. Dubidei, Shemenecóvia, desastres envolvendo a própria natureza, desastres envolvendo vítimas de comando bisu, ai, de bloque ou de canto o comando que ceia, vidas sendo ceifadas de canto como a núbia, espírito de escândalo no meio do meu povo. Subi, Shabadai, ovelhas desgarradas correndo, procurando aprisco e não encontrando pastor. Ai, igrejas que fecharam a porta porque não pregava a Namanúbia, Camanácia, a salvação, mas somente a riqueza. Homens e mulheres que distorciam a minha palavra. Ai, as portas se fecharão de Récia. Imito que ou de Kévia Namantubi que sei. Stebe andoble faramando que sou. Stubide que este manto, como a navaceia. O rolo está aberto e meu anjo está desenrolando. Ai daquele que se suje mais. Ai daquele que se santifique mais. De que ouve as tomanáfia. Sinais em todas as partes do mundo. Governos ruindo de uma hora para outra. O oculto escondido vindo à tona. Ai, dias, ouve a Dagai. Homens que estavam no trono sendo tirados de um dia para o outro. Mudanças de cadeiras. Ai, Xenébia, nobre fora e canta Ramanduquiceia. O espírito da violência de Kou. O inimigo é na fraqueza do ser humano, mas aqueles que me são fiéis eu revisto com a minha armadura. Vou dar livramentos que estão testemunhos dentro da minha casa que vai assombrar a muitos. E se o meu povo não der ouvido, eu vou usar até as pedras para falar. Etequeve sinais, coisas que os olhos do homem não viram, virá mandereceba acontecer. Dubiquécia, Nebrovia, Andouvias, Temenévia. Quero mais oração, quero mais comunhão. Ai, muitos que estão lá fora vão subir no grande dia, e muitos que estão dentro da igreja perecerão. Camandou que eu fai, porque o coração está dividido, porque tem dado lugar ao espírito do ciúme e da inveja, o espírito do julgo, da fofoca, da mentira. Eis que eu te conheço e de mim tu não podes fugir. Aí de Rou, ni praia, Sheminiquesto e de Réstia, estejais preparado. Eis que é o princípio das dores de Kemeneva súbia, e eu tenho pressa. Do bifai, enderreço como a nava súbia. Derramarei do meu espírito sobre aqueles que ainda buscam, daí de como adiante daqueles que descem, mas muitos nomes conhecidos, homens que pregam e falam meu nome, que arrebatam multidões, cantores de Kev e de Kévia, escritores na Mandóvia, ai, e há de Questo como a Návia. Olha, será um tempo que muitos perecerão, e eu tirarei a capa e mostrarei de canto como a navaceia, porque falava em meu nome, mas não tinha o meu espírito e nem comunhão. Não vos deixeis de como a Návia se escandalizar, porque é necessário que tudo se cumpra, para que a minha igreja seja refinada na prata como a nasce as 7 vezes do fogo, e eu vou santificar os meus. Milagres vão acontecer no meio daqueles que ainda estão na posição. Paralítico vai se levantar, e manto que Xenébia, porque tem muitos que não acreditam em milagre, e tem muitos que ninguém mais acredita no céu. Mas eu vou dar prova no meio do meu povo. O meu anjo vai passear em muitas igrejas onde ainda meu nome tem sido invocado em espírito e em verdade. Estejais preparado, Nebroquinávias, Tequinovra súbia. Haverá sinais da água, na terra fogo de Kiri, lugar que nunca tremeu vai passar a tremer. Da Manduquiceia
dia a terra vai abrir dando uivos a Manduquicébia, sofrendo pelo pecado da humanidade. E de que isto miniquébia, notícias vão chegar aos nossos ouvidos e as vossas orelhas vão tinir. Ai, Xenévia, mas aquele que está na posição, descanse e aguarda, porque Camanástia, cuidarei daqueles que me são fiéis. A núbia como a núbia, como no passado a nuvem servia de sombra no calor do deserto, assim meu espírito será calento para aqueles que andam na minha presença. Chebi, decoube a faramantu que sou, libiribadoremente que dou como nova súbia. Eita, olha aí, Canávia, escândalos, escândalos, escândalos. A igreja vai ser chacoalhada. Ai, na Mandúbia, olha a política, ribiriquinebei. É homem tomando as dores do alto e do alto e do alto. Mas eu vou revelar o oculto, badachei. Na Mantuquinébia haverá um momento de insurgição social, mas eu não vou permitir por amor da minha igreja. Derrando que que Mantuquida. Colocai as vossas vidas no altar, porque eis que o tempo da promessa virá. Enquanto o mundo todo passará por momentos e nuvens carregadas, o meu povo vai receber as promessas e saberá que eu faço diferença. O Egito receberá as pragas, mas o meu povo não será tocado. Aguarda ainda por esses dias um sinal que vos farei lembrar das minhas palavras. Não temais, estáis pois quietos e vede o grande livramento o Senhor vos dará. Ei, na Manduquicéia, muitos virão tentando tirar os teus do aprisco, muitos dizendo ser pastores de ovelhas, mas lobos devoradores interessados no material. Eis que perecerão de um dia para outro, o que são deixarão de ser, passarão e não serão lembrados, como folha seca será soprado, porque o Senhor o dou. Asto comanai, elibiastube, fazei prova de mim, Radástia, de prove de resto comanácia, porque eu uso a boca do homem, mas eu falo com a minha igreja. Erliastube, labastemenecácia, se posicionai, porque o tempo é chegado. Escrevei, pois, as minhas palavras na tábua de vosso coração, porque assim se cumprirá, e assim como Anás, ebadu como Anassúbia, o meu nome será glorificado. Shebe, noble faramandúbia ceia, e sobre aquele que crê, sobre a minha igreja, a minha paz. Oh, Deus eterno. Nossa, irmãos, eu estou aqui só pela graça, encharcado, preocupado, confiante, temeroso. Não é tempo de agir como Barzilai. Não é tempo da gente ficar parado, não. Está na hora de atravessar o Jordão. Ah, mas pastor, não ore para a tua dificuldade. Não tem um crente em Cristo que não esteja sendo provado. Mas Deus está provando aquele que ama. Tem muita gente como prata aqui sendo refinado 7 vezes no fogo. Alamantúbia raça. Tem pessoas aqui que Deus está tirando a escória. E não é do mundo lá fora, dentro da própria igreja, como diamante bruto sendo lapidado. Tem pessoas que não tinham brilho, mas vão voltar a brilhar. Haverá muitos milagres. Eu vi uma nuvem muito escura pairando sobre todo mundo. Não era só sobre o Brasil, mas eu via onde havia o povo de Deus, um raio de luz guardava. Deus fazia a diferença, como fez no Egito, que as pragas caíam no Egito, mas mesmo o povo dentro do Egito, o povo de Deus não sofria. Muitas coisas que estão ocultas virão à tona. Vigiai, porque Deus vai trazer à tona o que está falando da raçúpia, porque de Québia Deus ainda quer dar oportunidade para esse que está com as vestes manchadas ter uma roupa branca, porque os tempos estão chegando. Esse que é o princípio das dores, mas Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Anderécia. E se tem alguém aqui questionando a palavra profética, é um direito teu, mas a Bíblia diz: examine as profecias e vede se ela procede de Deus, porque Deus disse que vai dar sinais. Ebiastobia faramantúbia, Deus vai dar sinais. Anderécio como andava ceia. Eu vi um grande, não sei quando, mas eu vejo que ainda esse ano, eu vi como se muita gente, como se estivesse acontecendo mais ou menos, entenda bem, o panorama era diferente, que era a multidão na Venezuela querendo. Eu vi um Brasil, um insurgimento social, eu não sei qual é a causa, mas eu vi Deus apartando. Deus pôr nas mãos de Cávia, de Plovistei, que chama Nai. Eu vi pessoas sendo tiradas de poltronas, de bancos, e quando eu falo, eu vi todo tipo de autoridade, tanto governantes, como reis de Caia Xébia, como pastores, como
governadores, pessoas que um dia batiam no peito vão deixar de ser, de um dia para o outro vão virar como folha seca, que ninguém mais vai lembrar. Nerrécia. Mas eu também vi o Senhor decamanar com uma balança e dizendo que muitos estão aqui em falta. Peça perdão e misericórdia, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Pastor, e quando isso virá, meu filho? Eu gostaria de dizer que seria hoje, para que nós pudéssemos subir e não pecar mais, mas esse dia virá como ladrão da noite. Por isso cabe a cada um de nós vigiar, orar mais, buscar mais. Não se preocupe tanto com o teu material, não se preocupe tanto com o teu amanhã, porque o ontem é passado, o hoje é hoje, o amanhã pertence a Deus. Mas pastor, isso significa que eu não tenho que trabalhar? Não tenho. Sim, trabalhe, tenha objetivo, mas não fique naquela ganância de juntar tesouros na terra, mas ajunte tesouros do céu, onde a traça não corrói, nem o bicho come, porque o dia do Senhor, debata Kamanai, está chegando, é o princípio das dores. Eu vi muito ai, que coisa terrível, que dor, que dia dai, livra teu povo, Pai. Eu vi a terra abrindo, como a Nácia, como se fosse uma espécie de terremoto ou coisas parecidas. Eu vi como se a terra gemesse, e o Senhor falava para mim: a terra está gemendo por causa do pecado do povo. Eu não sei se isso, irmão, é figurativo ou se realmente vai acontecer, mas eu vi coisas como a navaceia, mas eu vi Deus fazendo diferença. Eu vi que enquanto o mundo sofria com muitas coisas afora, o povo de Deus, meu amado, se o tom bairro inteiro estiver todo contaminado, a sombra de Comanácia vai estar ali, mas a tua casa terá um raio de luz. Deus fará diferença entre o seu povo. Se você crê, acredita, dá glória, exalte o nome do Senhor.